A gente vai fazer um passeio na Bíblia, procurando alguns. É tão cheia que eu tive que me limitar a alguns poucos versículos, senão a gente ia passar o resto da tarde aqui só falando em agradecimento, né? Em coração agradecido. E então a minha mensagem de hoje, o título que eu coloquei é Coração Agradecido. Uma pessoa agradecida possui a senha para o coração de Deus. A Bíblia fala em vários lugares para a gente ser agradecido em tudo, em todas as coisas. Não é apenas ser agradecido pelas bênçãos e coisas boas que recebemos. É saber ser agradecido no meio delas, das tempestades, no meio das tribulações, no meio das dificuldades da nossa vida, né? Então, a gente tem estudado a vida do apóstolo Paulo. Ele e Davi foram os dois que mais ensinaram a gente, quando a gente lê a Bíblia, eles foram os que mais nos ensinaram sobre a nossa atitude diante das tribulações da vida, das dificuldades da vida, né? Davi, a gente acabou de ler para os que não estiveram aqui no começo do estudo e perderam essa parte, mas que acompanharam a leitura da Bíblia esse ano, passaram pela história de Davi, né? E viram como que, apesar de Deus ter prometido que ele seria o rei, a quantidade de dificuldades que ele encontrou no caminho, né? O rei Saul que queria matá-lo, mas no meio de todas essas dificuldades, ele encontrava dentro dele razões para ser agradecido, para louvar a Deus. E a gente vai ver alguns dos salmos que ele escreveu. Paulo, igual, né? De perseguidor passou a ser perseguido, foi preso, espancado, foi morto por causa do evangelho, e dentro da cadeia, sofrendo terrivelmente dentro da cadeia, porque não é só botar lá na cadeia e deixar, não, ele era espancado, ele sofria, passava fome. E ele escreveu à igreja de Filipos: não vivam ansiosos por causa de nada, ao contrário, isso está em Filipenses 4, 6-7. Ao contrário, orem a Deus em qualquer circunstância e peçam a Ele o que vocês precisam. Façam isso sempre com ações de graça. E a paz de Deus, que guardará os corações de vocês e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Então, quando eu vejo pessoas passando por dificuldades e eu falo que Deus te deu uma paz que transcende o compreendimento humano, não é uma paz natural, não é uma atitude natural humana, mas através do quê? De Jesus Cristo. Quando a nossa mente e o nosso coração estão renovados em Jesus, a gente pode sentir essa paz, mesmo no meio das dificuldades. Outra vez, Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, 16-18, ele disse, isso também na cadeia, estejam sempre alegres, orem constantemente, deem sempre graças a Deus em todas as circunstâncias, pois isso é o que Deus quer que vocês façam em Jesus Cristo. Por que em Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, quando foi, deixou o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos ajuda a fazer a coisa certa. Por mais que a gente tente, na nossa humanidade, a gente não vai conseguir. Mas quando o Espírito Santo de Deus está em nós, somos capazes. Eu posso tudo. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí agora a gente vai para as lições de Davi. O Salmo 136, eu vou ler só alguns dos versículos para a gente entender um pouquinho como que a gratidão tem que sair desse parâmetro de eu, né, do egocentrismo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças aos Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre.
ao único que faz grandes maravilhas, porque o seu amor dura para sempre. Então, ser agradecido, por quê? Porque a Bíblia fala que para mim ser agradecido, que nem quando a gente é mãe tem um filho. Mas por quê? Mas por quê? Porque estou falando, né? Então, assim, eu não quero, não estou com vontade, eu estou triste, eu estou sofrendo, eu estou com raiva. Mas essa é a atitude que a gente tem que ter. Atitude sobrenatural, atitude além da reação humana. É a atitude que é gerada pelo fruto do Espírito em nós. Né? Outro salmo lindo, que é de louvor e adoração, é o Salmo 100. O Salmo 100 foi um salmo de Davi também, e diz: cantem com alegria ao Senhor, ó habitantes de toda a terra. Adorem o Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos criou. E é a Ele a quem pertencemos. Nós somos o seu povo e ovelhas do seu rebanho. Não é o contrário. Às vezes, a mentalidade nossa, a gente pensa que Deus é o nosso gênio, né? Ele está a nosso dispor para realizar todos os nossos desejos, né? E ao contrário, nós somos criatura dele. Ele nos fez, né? Nós pertencemos ao rebanho dele. Então, nós temos que tratá-lo com respeito, com uma adoração, colocar ele no lugar que ele é devido. Davi foi uma pessoa que soube colocar Deus onde ele devia estar, né? Aí o Salmo 100 continua: entrem pelas portas do seu templo com cânticos de agradecimento e nos seus pátios com cânticos de louvor. Agradeçam e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. E ele é fiel por todas as gerações. Por que será que Davi tinha tanta certeza que Deus era bom, que seu amor dura para sempre? Porque ele tinha experimentado. Ele experimentou quando ele estava fugindo de Saul, ele experimentou quando ele caiu no pecado, mandou matar o marido da Betseba e adulterou com ela. Mas ele conseguiu provar que Deus é amor. Ele sentiu o perdão de Deus, até no pior momento da sua vida. Ele sentiu o perdão de Deus. Quando ele estava sendo perseguido, né? Quando Saul estava mandando os homens, ele escondeu numa caverna, em todos os momentos da vida de Davi, e várias vezes nos Salmos, a gente vai ver repetida essa frase: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Nós mudamos a maneira que a gente encara a Deus, né? Muitas pessoas progressam em conhecer, em buscar a santificação, em buscar um conhecimento maior de Deus. Outras, alguma coisa acontece na vida e aí, ponto, fica uma parede na frente, né? Porque vai culpar a Deus por uma coisa que Deus não é responsável, né? Deus, às vezes, permite, por quê? Porque ele sabe que a gente vai conseguir vencer se a gente confiar nele. A gente viu tanto na história de Jó, né? Todo mundo falando, mas como que Deus deixou que Jó passasse por isso, né? Mas como que Jó reagiu depois disso no final? Eu te conhecia só de ouvir, mas depois que eu passei por tudo o que eu passei, 40 capítulos, né? Agora os meus olhos te veem, eu tenho experiência, eu posso dizer de verdade. Não é só de escutar falar, eu agora te conheço. Então, ninguém conhece mais a Deus do que no momento de dificuldade. Ontem eu tive tem uma vizinha minha que perdeu o marido em agosto de Covid. Aí eu chamei minhas outras duas viuvinhas para vir aqui conversar com ela, para a gente acabou dando risada até, mas a gente entender que agora essas datas, né, são difíceis, a primeira vez que você passa Natal, Thanksgiving, coisa de família sem a pessoa querida, e ela chegar a dizer que ela
que ela sente a presença de Deus, que ela, a Jack falando para ela, olha, eu sempre trabalhei na igreja, eu dei aula de escola dominical, eu estudava a Bíblia, mas a minha vida íntima com Deus hoje é muito melhor de quando eu estava casada. O meu relacionamento com Deus hoje é muito mais profundo de quando meu marido ainda estava aqui comigo. Então, eu vejo um lado positivo nisso, né? Claro, hoje eu já estou mais acostumada, tem 5 anos que ela está viúva, mas você tem que procurar maneiras de canalizar. A gente vai ver um versículo que Paulo escreveu também aqui, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Todas? Vamos ver, então. Então, ação de graça é a atitude que revela um coração que reconhece os atributos de Deus revelados a nós. Não tem nada a ver com as minhas circunstâncias, e sim tudo a ver com o grande amor, graça e misericórdia de Deus por nós. Lá em Crônicas, Davi, quando construiu, quis, né, fazer a casa de Deus, Deus falou, não, você não vai, porque sua mão está suja de sangue, seu filho vai construir. Né? Então, ele cantou essa canção, quando ele disse a Salomão, em 1 Crônicas 29, ele diz, Davi fez essa oração de louvor ao Senhor diante do seu povo. Ele diz, bendito seja para sempre, Senhor, Deus de Israel e Pai nosso. Senhor, a majestade e o poder, a glória, o esplendor e a honra lhe pertencem, porque tudo que existe no céu e na terra é do Senhor. O Senhor é o único e soberano é o seu reino. Então, é isso que a gente tem que ser agradecido. Não é porque eu tenho casa, porque eu tenho saúde, porque eu tenho meus filhos. Não, eu agradeço porque Deus me escolheu para ser seu filho, um Deus soberano, maravilhoso, criador, que tem direito a toda honra, toda glória, toda majestade, quer um relacionamento comigo. Imagina, ele quer um relacionamento com você, ele quer ser o seu pai e filha, assim, íntimo. Então, é isso que a gente tem que ser agradecido hoje, mais do que qualquer coisa. O Salmo 69, esse salmo é um salmo que Davi estava numa aflição tão grande. Se você ler o salmo inteiro, é um lamento, é uma dor tão profunda que ele estava passando. Então, são 30 e alguns versículos. Lá no versículo 29 do Salmo 69, ele começa assim, grande é a minha aflição e a minha dor. Ó Deus, levanta-me, salva-me, louvarei com cânticos o teu nome, no meio da minha aflição. Ele está falando, grande é a minha aflição, mas eu louvarei com cânticos o nome de Deus e honrarei com ações de graças. Isso agradará ao Senhor, mais do que os sacrifícios de bois, ou de novilhos, ou os seus chifres e cascos. Então, é isso, quando Deus vê que eu tenho um coração agradecido, um coração que reconhece o maior presente que ele nos deu, que é Jesus, isso agrada a Deus. Eu escutei ontem, que eu achei tão interessante, no canal que eu assisto, o pastor falando que thank you, né? Agradecer a Deus é o password, é a senha para chegar diante de Deus, para chegar em oração, para pedir alguma coisa. A gente sempre tem que começar em agradecimento, né? Agradecimento pelo que seja. Né? Vamos buscar, e essa semana mais do que nunca, porque a gente está passando a semana de Thanksgiving, né? De ação de graça, um dia que a semana que fica comercializada, né? Primeiro pelas comidarias que a gente tem que comprar e fazer, aí depois vem o Black Friday e acaba que o Thanksgiving fica meio perdido, né? Fica um diazinho espremido entre a cozinha cheia de atividades e o correr de madrugada para o Black Friday. Mas que a gente possa passar, e que não seja só nesse dia, né? Que a gente desenvolva no nosso coração uma atitude de Thanksgiving, a certeza de que Deus está sempre conosco, de que Ele é soberano, bom
e tem um propósito em todas as coisas, deve motivar-nos a ter um coração agradecido. Então, só essa certeza já é motivo para que a gente tenha um coração agradecido. O Salmo 23, eu não sei quantas, foi o primeiro salmo, eu acho que eu decorei desde pequenininha, e é um salmo que todas nós devíamos saber de memória, porque ele fala do cuidado de Deus, do bom pastor, né? Davi era o pastorzinho, né? Desde criança. Então, ele sabia exatamente tudo que era envolvido com ovelha, sabia da estupidez da cabecinha de uma ovelha. Dizem que é o bicho mais burrinho que tem. Se você não estiver levando ali, ó, aí, ó, bege, botar a cabecinha dela lá, ela não vai saber achar uma graminha. Você tem que levar exatamente, não é que nem um boi, uma vaca que sai aí, né? Não, a ovelhinha é burrinha. Tem que estar guiando, tem que estar buscando, levando. E o Salmo 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em campos verdes. Ele me leva para junto de águas tranquilas. Ele renova a minha vida. Ele me guia por caminhos bons, porque ele é bom. Mesmo que eu caminhe pelo vale mais escuro, não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado são a minha proteção. Ele prepara um banquete na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebeu com todas as honras e encheu o meu copo até transbordar. A sua bondade e o seu amor me acompanharão durante todos os dias da minha vida e voltarei sempre à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, que hoje e todos os nossos dias a gente encontre razões para ser agradecidos. Não se esqueça de que a senha do coração de Deus é render graças, tendo um coração agradecido. Happy Thanksgiving para vocês. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os filhos, as reuniões que vão ter, que nosso coração esteja repleto de gratidão, esse ano e sempre.